Bom, é um assunto que eu diria que me remete a um tempo muito atrás, quando eu primeiro decidi odontologia. Decidi odontologia por uma brincadeira em casa, foi bem interessante. Qual profissão escolher? Eu me lembro isso no segundo científico. E minha mãe sempre soube que eu gostava de trabalhar com coisas manuais, mas não tinha ideia do que iria fazer, do que iria seguir na minha vida profissional. Até que ela pegou uma corrente lá, deu um monte de nó e disse, veja se você consegue desatar esse nó todo aí. Eu fiquei, eu acho que umas 2 horas, 1 hora e meia, e consegui desatar o nó. Então, a partir daquele momento, eu percebi que eu teria condição de fazer alguma área que envolvesse com coisas manuais, com coisa que tivesse paciência. E a partir daí, ingressei no curso de odonto. No curso de odonto, tive a oportunidade de fazer estágio, né, para mim uma das referências que tiveram na ortodontia, que foi o Dr. Manuel Tenório. E uma pessoa que me marcou profundamente na minha vida profissional, pela sua qualidade profissional e pela qualidade ética que ele tratava os seus pacientes. Então, isso me inspirou muito. Eu diria que foi o grande estimulador para eu exercer ortodontia, porque eu vi ali uma ortodontia muito bem feita, de uma forma muito correta, até que trabalhei com ele um certo período. Então, foi dessa forma que eu acho que eu me encaminhei para a ortodontia. Diria a você que a odontologia toda me encanta, seja ela qual for a área. Tudo relacionado à odontologia eu tenho uma verdadeira paixão. Lógico que hoje eu volto muito para a ortodontia, pelo fato de ter sido minha especialidade, mas eu costumo dizer a todo mundo que eu nunca morreria de fome fazendo odontologia, seja ela qual fosse. Eu acho que eu iria me realizar com odontologia de qualquer forma. Então eu acho que a ortodontia vem nesse caminho, da odontologia primeiro, e de um exemplo que eu tive de profissional para seguir a ortodontia. Então isso, toda vez que você tem a possibilidade de ter contato com alguém que lhe inspire, você talvez termine seguindo aquela área na qual você escolhe. Então, talvez seria por isso a minha escolha pela ortodontia. Olha, sempre que se fala em nunca, sempre, eu me preocupo muito, né? Então, essas palavras eu diria que eu tenho tirado do meu vocabulário, nunca e sempre, porque essa palavra é muito forte e eu acredito que o que a gente hoje tem possibilidade de fazer é minimizar essas possibilidades de erro, mas é muito difícil você não ter um problema na sua vida profissional. Só não tem quem não faz. Mas com maturidade eu acho que o que a gente vai adquirindo é formas de prevenir que isso aconteça. O que me preocupa hoje na ortodontia especificamente, com relação a retratamento e iatrogenia, retratamento é uma coisa que pode acontecer com qualquer profissional, né? E eu costumo sempre dizer assim às pessoas, né, e nas aulas que eu tive a oportunidade de dar sobre esse tema, feliz daquele que consegue retratar seus próprios casos. O fato de você retratar seus casos representa que que os seus pacientes lhe deram um voto de confiança, que eles acreditaram no seu trabalho numa primeira vez e que viram que teve alguma modificação e que precisa ser corrigido. Então eles confiaram que você deveria fazer o segundo tratamento. Então, feliz daquele que consegue retratar seus casos, né? Então, você vai retratar um caso que você tratou no passado, que teve alguma mudança, e isso aí é uma coisa que lhe deixa muito satisfeito. Então, aqueles casos que você precisa retratar, esse é um ponto, você retrate. Aí vem os casos da iatrogenia, que isso é o mais preocupante, que são os casos, eu diria, de erro grosseiro, né? Eu fiz uma pesquisa no meu consultório mesmo, já que eu digo que eu vivo nesse mundo de consultório, sobre algumas consultas que eu fiz e comecei a dividir elas em tópicos, sobre aqueles pacientes que são pacientes normais, né, nunca fizeram tratamento ortodôntico, pacientes que tiveram algum grau de recidiva, faziam um retratamento ortodôntico, pacientes que tiveram erros grosseiros, né, problemas de erros, né, em ortodontia, e os casos de possíveis erros. O que é que eu denomino possíveis erros? São aqueles casos onde o paciente chegou no consultório vindo de outro profissional e eu percebi que aquele caso ali estava indo num caminho bem errado. Então era uma possível heterogenia no futuro. Então quando eu dividi isso aí, eu fiz uma tabulação, peguei os últimos 100 pacientes que entraram, que fizeram uma consulta e comecei a organizar isso. Não, esse paciente veio por retratamento. Então, por incrível que pareça,
somente 40% dos meus pacientes são virgens, né? Não tem nenhum tipo de problema. Estão indo pelo consultório pela primeira vez. Os outros 60% ou estão retratando, ou tiveram algum erro no consultório, ou então estariam indo para um possível erro. Então, quando eu vejo esses dados, mesmo que sejam dados, né, não tão científicos, são dados meus, mas eu acho que todo mundo devia fazer uma pesquisa no seu consultório para saber sua realidade. Então, eu percebo que isso aí é um fator bem importante. Então, por que está se acontecendo tanta heterogeneia? Por que está no mundo de tanta tecnologia? Eu digo que é um paradoxo, é um grande paradoxo. Muita tecnologia e muita heterogeneia. Então, deviam caminhar diferentes. Aumentou a tecnologia, vamos, né, corrigir esses problemas. Então, a heterogeneia vem sendo muito colocada, eu diria, como falta de tempo para o diagnóstico. Porque antes eu ocupava muito os cursos de má formação. Pessoas que não tiveram formações tão adequadas. E hoje eu percebo que mesmo pessoas que tiveram formações bem feitas estão tendo algum tipo de problema. Eu acredito que a gente está perdendo um pouco o tempo para planejar, para diagnosticar, ter contato com o seu paciente. A gente quer cada dia mais se distanciar, eu digo, do nosso paciente. Isso talvez possa criar alguns problemas incontroláveis. Um paciente sumir, não voltar, e voltar com algum determinado tipo de problema que você não planejou, mas que veio. Então, aquele caso ali está mal conduzido. Então, faltou um pouco, eu diria, talvez, de comando dentro do seu ambiente de trabalho. Então, você precisa ter esse comando na sua gestão de consultório com seus pacientes. Então, não é só o fato acadêmico, o fato de você ter feito um curso bom ou ruim, mas tem um fato organizacional aí que eu diria que evita muito você ter um problema de heterogeneia. Estudar mais os casos, planejar mais, ter tempo, perder tempo com isso de planejamento. Hoje a gente não quer perder tempo, a gente já quer sentar o paciente, botar o aparelho e liberar o paciente. Precisa desse tempo, precisa avaliar se vai extrair esse dente, como é que eu vou fechar. Então, dentro dessa pesquisa que eu fiz no meu consultório, eu avaliei outra coisa. Dos casos de heterogeneia, 60% dos casos estão envolvidos com casos de extração dentária. Ou seja, as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande de controlar as movimentações. Pessoas que movimentaram o plano oclusal para um lugar errado, criaram uma assimetria no paciente. Então, são casos terríveis por falta de controle dos seus casos. Com relação a esses casos que acontecem de recidiva, que acontecem com todo profissional, eu diria que um ponto fundamental para essa relação paciente-profissional é você se tornar o mais honesto possível. Então, percebeu algum tipo de irregularidade, que muitas vezes o que eu recebo de pacientes de terceiros, dizendo, olha doutor, eu fui para o meu profissional, cheguei lá e ele disse que não tinha nada. E o dente não estava fora de posição. E eu estou vendo que está fora de posição. Então, uma coisa que eu acho que incomoda muito os pacientes é o profissional não descer da sua postura e falar, olha, realmente teve uma movimentação e a gente precisa corrigir. O fato é desarmar o paciente. Procurar ser o mais objetivo e falar, realmente existiu uma movimentação, essa movimentação é compatível com uma situação de longo prazo, que a dentição teve uma pequena alteração, a contenção quebrou, seu incisivo girou, enfim. Resolve aquilo internamente, resolve aquilo de uma forma fácil, que você vai conseguir ter um resultado bem mais favorável. Então eu diria como dica para esses casos, e como assim, uma forma de colocar o paciente de novo para o seu lado, é você ser o mais honesto possível, concordar com ele no sentido de, realmente, o paciente ele é leigo até um certo ponto. Então o paciente consegue detectar que teve uma alteração e você tem que saber que realmente teve aquela movimentação e você precisa corrigir aquilo de novo da forma mais objetiva possível e sempre assim sendo o mais humilde para resolver essa situação. Bom, pergunta difícil essa, porque é difícil você nominar uma pessoa só que represente, né, talvez eu seria injusto com outras pessoas. Não posso nunca deixar, se fosse por início de vida profissional, Manuel Tenório. Eu diria que foi o primeiro que eu tive como nome de referência. Meu orientador, uma pessoa que me deu toda a base para eu poder. Então, sempre que eu posso, eu digo a ele e agradeço publicamente que o que a gente tem e o que a gente conseguiu na vida se deve à família, né, a Deus e
e aos professores. Por isso, essa valorização que eu tenho com o professor. Então, meu professor me permitiu aprender um ofício, né? Então, isso aí não tem, eu diria, se você for olhar a dimensão de você aprender um ofício, é uma coisa muito importante na sua vida. Você aprender a fazer alguma coisa. Então, esses meus professores me ensinaram. Então, o professor Luiz Gandini é um que eu tenho como um espelho moral e profissional. E não posso deixar também, apesar de não ter tanto contato, eu digo, de formação acadêmica, mas que sempre me inspirou muito, muito, foi o Nelson Mucha. Foi uma pessoa que desde novo eu olhava para ele e dizia, esse cara, o material dele é diferenciado, é um cara que tem caras diferentes, pessoas que fazem a diferença na área. E o Roberto Brandão, um amigo pessoal que eu tenho toda a admiração e o carinho. Eu diria que esses nomes aí são nomes que me inspiram dia a dia na minha vida profissional. Veja, Tweed ou Engel, assim, eu diria que são nossos baluartes, né, do ensino, né, que todo mundo eu acho que teve a oportunidade de aprender com eles. Meu pai sempre falou uma coisa que é verdade, a virtude está no meio. Então, nem Tweed nem Engel, né, a conjunção dos dois eu diria que é perfeita para a ortodontia. Eu até brinco, e eu acho que todo mundo hoje brinca isso, que pelas posições de incisivos, né, baseado no Tweed, e às vezes se mostra casos que está totalmente fora, casos bonitos, mas que está totalmente fora da normalidade no incisivo. Eu digo, o Tweed deve estar se revirando no túmulo agora com relação a esse incisivo que eu deixei nessa posição. Mas a gente sabe hoje que o que vale é a posição, né, na base óssea, enfim, as relações oclusais adequadas. Mas eu diria que a conjunção dos dois é perfeita para você ponderar a extração ou não extração. Hoje existe essa celeuma, né, com relação a extrair ou não extrair. Ainda existe, né, eu acho que nunca vai acabar, mas talvez os casos sempre vão existir casos que vão necessitar de extração, né, e casos que a gente hoje extrairia no passado, hoje não extrai mais. A gente tem hoje recursos, mas nunca vai deixar, na minha avaliação, de extrair dentes permanentes em casos que são bem indicados. Então, poxa, pergunta difícil, dois nomes gigantescos da ortodontia, e a conjunção dos dois seria, eu diria, o ortodontista talvez ideal. Como grande entusiasta da ortodontia, você estudar uma área que você possa transformar a vida das pessoas, seja socialmente, seja funcionalmente, é uma coisa muito gratificante. Então, a ortodontia é uma maravilhosa área. Vocês precisam ter mais vocação, eu diria que o estudante de hoje precisa ter um pouco mais de vocação. As pessoas estão indo muito, às vezes, no modismo de fazer algumas especialidades ou por vantagens financeiras, mas eu acho que a pessoa precisa se encontrar, né? E eu participando desse projeto online, eu diria que talvez isso nem eu acreditasse que ia revolucionar tanto o ensino da odontologia. Então eu acho que muita gente vai ter a oportunidade de ter contato com profissionais sérios, capazes, e que possam fazer a odontologia melhor para as pessoas, para a sociedade. Então, que isso venha realmente para ficar, que vocês, né, que estão começando a vida profissional de vocês, primeiro se encontrem, né, percebam que tem essa vocação para exercer uma profissão como a ortodontia, como a odontologia, e daí sigam o caminho, procure se espelhar em pessoas corretas e honestas. Sempre existiu essa situação, Gustavo, você vai dar determinado curso em algum lugar, mas, poxa, aquele curso ali não é um curso tão legal. Depois que eu escutei de um profissional de renome, uma coisa eu achei bem interessante. Se nós, profissionais, né, que tentam fazer a ortodontia da forma correta, não se posicionarmos, se não formos em alguns cursos, entre aspas, ruins, para mostrar como é o certo, nunca aqueles cursos ruins vão se tornar bons. Então você precisa realmente se expor. Isso é uma forma que o veículo de informação do INSET está fazendo agora.
fazer com que várias pessoas percebam que não têm acesso, às vezes, a uma ortodontia de qualidade, que tem acesso a uma ortodontia honesta, uma ortodontia de qualidade, e aí eles procurem o caminho mais ideal para exercer a ortodontia. Então, eu acho que, primeiro ponto, se espelhem em pessoas que são primeiramente honestas, corretas, e essas pessoas vão te fazer um profissional melhor e com um futuro brilhante.